Boa tarde, amigos. Estamos de volta aqui com o GGN Nova Economia. E o tema do momento é política industrial, né? Nós estamos... foi anunciada uma política de neoindustrialização que vai ser relevante para o futuro do país, dando certo ou não dando certo. Mas é um dos temas essenciais hoje na discussão sobre a reconstrução do país. E o que nós vemos, de uma maneira geral, na mídia é desolador. As pessoas criaram o rótulo, né, um plano velho, daí vai o sociólogo, o geógrafo, que nunca leu economia, fala isso, o jornalista repete aquilo, o economista repete aquilo outro. É impressionante. É um jogo de... digamos que parece muito aqueles velhos esquemas de coluna social. Coluna social lá atrás, era aquela coluna em que colocavam as pessoas da sociedade lá. E o sonho de todo emergente era entrar na coluna social. E eles criavam um tipo de padrão que era o in e out. Então, se o fulano era in e entrava numa coluna social, ele acabava sendo aceito e daí virava freguês das outras colunas sociais. Mas tudo na base da impressão. Quando você traz esse padrão para o jornalismo, para análise de temas econômicos, é esse horror que nós estamos vendo hoje. É um tema dos mais complexos, o Brasil já quebrou a cara em outros momentos, já foi muito bem sucedido em outros momentos, e o grande desafio consiste em analisar o que foi apresentado e identificar o que são as virtudes e os defeitos. Para esse nosso debate de hoje, nós temos dois convidados, temos a Mônica de Bolle, que é pesquisadora sênior do Instituto Peterson de Economia Internacional, professora da Johns Hopkins, o Marcos Rocha, que é professor do Instituto de Economia da Unicamp e pesquisador do Núcleo de Economia Industrial e de Tecnologia da Unicamp, e os nossos companheiros, sempre a professora Leda Paulani e o João Furtado. Eu agradeço a presença de todos aí, eu acho que vai ter um debate bem enriquecedor. Eu vou começar com a Mônica. Mônica, essa história de que política industrial é coisa velha. O que você tem a dizer? Bom, primeiro que eu desafio qualquer pessoa que diga que política industrial é coisa velha a me dizer qual foi o país no mundo que se industrializou sem política industrial. Ou reindustrializou, ou neoindustrializou, ou como quiserem chamar. Eu desafio essa pessoa a me dizer qual foi o país que conseguiu se industrializar sem política industrial. Começa por aí. E, a partir daí, as ocasiões em que países viram a necessidade de se reindustrializar, né? A gente já tem, no mundo, uma discussão sobre a decadência da indústria, ou o declínio da indústria, ou a desindustrialização. Essa discussão já está conosco pelo menos há uns 10 anos, se não mais. E o que acabou acontecendo, por motivos diversos, inclusive motivos de ordem política e geopolítica, aliás, primordialmente por motivos de ordem política e geopolítica, a gente começou a ver esse tema ganhar espaço entre as discussões políticas de diversos países. Assim, não à toa, em 2016, quando das eleições americanas aqui nos Estados Unidos, de onde eu falo com vocês, o Trump apareceu com todo um projeto para trazer a indústria de volta para os Estados Unidos, que havia essa percepção de que empregos importantes haviam sido perdidos por razões diversas também, e que esses empregos deveriam voltar para os Estados Unidos. Essa discussão ganhou o mundo, esse tipo de visão ganhou o mundo. E hoje a gente tem países fazendo política industrial porque querem, de fato, se reindustrializar. A gente tem países fazendo política industrial porque querem fazer uma transição de economias mais do passado, aí sim vale o termo, para economias mais modernas, então para economias verdes, para economias em que as pegadas de carbono não sejam tão numerosas ou tão profundas. Esse é o caso de vários países europeus, por exemplo. E a gente tem países fazendo política industrial por uma série de outras razões junto com essas. Aqui nos Estados Unidos, eu diria que tem essas razões e mais toda a movimentação para enfrentar a China, que está passando por um período aí bastante prolongado
de uma política industrial que, para eles, foi muito bem sucedida e os colocou no patamar em que eles estão hoje. Então, política industrial é uma realidade que está no mundo inteiro. Não adianta ficar dizendo que é do passado, que é isso, que é aquilo. É do presente. No mundo inteiro a gente tem política industrial acontecendo. Então, é natural que no Brasil a gente também esteja em meio a essa discussão, até porque, em algum momento nesse país, a gente precisa ter uma discussão de agenda de longo prazo, né? Não pode ficar só no rame-rame do a meta fiscal desse ano, os juros da semana que vem, o não sei o quê, né? Que é o que a gente acaba fazendo no Brasil, sem pensar estrategicamente para onde o país vai. Então, eu acho uma infelicidade que se perca tempo falando essas coisas, porque quem fala isso também pouco conhece, eu acho, do histórico das políticas industriais adotadas nos diversos países, daquilo que deu certo, daquilo que não deu certo, e do quão importante é ter um debate precisamente sobre isso. O que funciona e o que não funciona. Maravilha, Mônica. Obrigado. Marco Rocha, como é que seria aí as 5 missões? Bem, na verdade, eu acho que o plano apresentado pelo governo ele tem o mérito de convergir para o que são o desenho desses planos atuais. Pegando o carona aí do que a Mônica falou, quer dizer, o mundo pós-pandemia é um mundo de política industrial disseminado, por uma série de motivos, inclusive por motivos geopolíticos, por motivos de soberania nacional, como no caso do desenvolvimento do complexo de saúde, ou no caso dos semicondutores. Então, esse movimento sistêmico altera os preços relativos e altera o padrão de comércio. Então, não dá para ficar fora disso, né? Tentar não fazer, por mais que concorde ou discorde de política industrial, em um mundo onde essa prática é disseminada, né, as leis de mercado começam a valer muito pouco, ainda que você tenha um espírito liberal, né? Então, virou uma prática disseminada. E nessa disseminação dessa prática se criou uma certa convergência em termos de alvos, em termos de um certo novo fazer de política industrial, né? E dentro desse novo fazer surge muito essa ideia das missões. Primeiro porque a gente tem que incorporar toda a parte do que a gente chama de imperativo verde, né? Essa transição ecológica. E isso necessita de ações transversais e que observem complexos produtivos de forma um tanto integral, como, por exemplo, no caso da mobilidade urbana, ou no caso, né, da transição energética, ou no caso do complexo de saúde. Então, o plano apresentado pelo governo, né, o plano de ação da Nova Indústria Brasil, ele tem esse mérito, ele é um programa atual, ele tem cara de um programa atual. Né? Se você pega a Energiewende, que é a transição energética da Alemanha, ela tem essa cara. Se você pega o plano, né, do antigo governo Fernandes ou do Petro, também vai ter essa cara na América Latina. E mundo afora, ele está tomando essa cara, né, de missões que se proponham a problemas societais, que articulem, na verdade, né, essa resolução de problemas com uma certa convergência em termos de política científica tecnológica, em termos de política de desenvolvimento produtivo, em termos de política industrial. Então, trabalhem essa divergência que traz uma coisa nova, né? Quer dizer, que é você olhar a política industrial a partir de alvos que tragam grandes, em economia, externalidades positivas. E, com isso, você tenha contrapartidas mais diretas com a sociedade, uma comunicação de política industrial para a sociedade também mais fácil, que é importante para a gente ganhar, inclusive, legitimidade frente ao debate público para fazer política industrial. Então, o plano tem esse mérito, né? Ele incorpora justamente essa reflexão sobre o fazer política industrial no pós-pandemia. Eu acho que se a gente pegar, digamos, a experiência passada, a melhor coisa que eu já vi, eu acompanho desde a idade que me permite acompanhar, desde o PND e tudo, foram as chamadas indústrias de bem-estar e aquelas políticas sistêmicas das quais aí esse programa da saúde foi a melhor coisa que ocorreu, que passa a tratar um programa que é de prioridade para a melhoria da população, usa o poder de compra do Estado, faz barganha com o multinacional, quer continuar vendendo, tem que transferir tecnologia, transfere a tecnologia para laboratórios públicos, que depois licenciam para privados, por quê? Se transferir para privado, quando ele crescer, a multinacional compra. Então, esse ponto é importante,
até para contrabalançar outras políticas setoriais, como foi aquela da Dilma com a indústria automobilística, que explodiu a venda de automóveis sem nenhuma contrapartida e arrebentando com as cidades aí, lotou as cidades. Então, quando você pega a política, passa a ser mobilidade, e dentro da mobilidade você vai ver o que cabe a cada um também, né? Então, esses dois avanços aí, eu tenho a impressão que foram relevantes aí na montagem desse programa aí, né? Agora, o João tinha umas dúvidas que se manifestou, João, sobre a concatenação dos diversos setores aí. Mas eu não vou falar na frente da Leda. Tá bom. Não vale, João, esse tema é seu, meu querido, não é meu, não. Quem trabalha com isso é você. Mas, bom, aproveitando a licença aqui, eu queria só fazer um comentário a respeito do que Mônica falou, colocou muito propriamente, a questão de que uma hora a gente tem que pensar no longo prazo, né? Eu me lembro que há uns 10 anos, não, um pouco mais, um pouco menos, uns 8, 9 anos, quando a jornalista Eleonora de Lucena me procurou, junto com o professor Bresser Pereira, para criar aquele projeto Brasil Nação, do qual participamos todos, acho que o Luiz mesmo teve em algumas reuniões, né? Ela me disse, Leda, qual que você acha que é o tema mais importante para o Brasil hoje? Eu falei, qual é o papel do Brasil na divisão internacional do trabalho? Em suma, né? O que a gente quer, o que nós vamos ser quando crescer? Porque a gente não, tá certo? Quer dizer, a gente regrediu, né? A gente voltou a ser um país que produz basicamente através de bens de baixo valor agregado e economia extrativa, que dilapida os nossos recursos naturais, e somos pagadores de renda, né? A gente paga renda, no sentido da economia política, das mais variadas formas, né? Através de marca, através de mercadoria conhecimento, que está embutida numa série de bens de outras indústrias, e assim por diante. Além da renda que a gente paga, a renda tradicional, né? Lucro, juro, etc, etc. Então, isso vem tomando conta das nossas contas externas, por exemplo, né? Se a gente pegar os dados do balanço de pagamento, isso é muito claro. Então, a questão nós vamos voltar a ser isso? Então, nós vamos ser subdesenvolvidos e vamos ter salários baixos e remunerações degradantes para o trabalho até o final dos tempos, né? Então, eu queria só enfatizar a importância disso que a Mônica falou, né? E acho que a política industrial do Lula é uma tentativa aí, do Lula 3, né? É uma tentativa de começar a pensar nisso minimamente, né? Desculpa aí, falei que não ia falar e falei. Eu queria ver com a Mônica, a partir aqui até do comentário do Arthur Vinícius, essa questão, essa discussão do déficit zero. Ele pergunta, com essa necessidade industrial pode ser um álibi para acabar de vez com essa loucura do déficit zero, acabouço fiscal, um Banco Central independente, ou esse plano industrial é um contrapeso? Eu queria que você fosse um pouco além, Mônica, para mostrar um pouquinho a discussão que tem aí sobre essa questão aí das políticas restritivas, aí das políticas de austeridade. Bem, deixa eu tentar responder essa pergunta colocando ela de outra forma, porque, na verdade, o déficit zero, arcabouço fiscal, independência do Banco Central. Bom, arcabouço fiscal e independência do Banco Central são duas coisas que nós já temos, já estão aí, estão dadas. Déficit zero, ou a meta do déficit, a meta de 2024 e tal, isso é um objetivo de curto prazo, isso não é um objetivo de longo prazo. Então, eu volto aqui à minha fala inicial. Em tese, não existe nenhuma contradição, e esse é um problema, eu acho, entre, não nós aqui, mas entre muitos de outros analistas do Brasil, é que as pessoas ficam tão presas no curto prazo e tão presas nas discussões de curto prazo que elas esquecem que o curto prazo não é incompatível com você ter, em paralelo, uma discussão sobre para onde você quer que o país vá. Então, não é incompatível com você ter uma discussão sobre, por exemplo, política industrial. Não é nada incompatível. Tem custos fiscais uma política industrial? Lógico que tem, né? Política industrial é controvertida e muitas vezes acaba sendo
alvo de críticas, como a gente tem visto no Brasil, por parte de um certo espectro ideológico da nossa sociedade, precisamente porque ela envolve a participação do Estado. Não tem política industrial sem a participação do Estado. Por definição, política industrial envolve o Estado provendo recursos para quê? Para priorizar o desenvolvimento de determinados setores. Política industrial é isso, por definição, não existe sem ser isso. E isso, evidentemente, tem um impacto distributivo. Então, tem uma economia política da política industrial que é, muitas vezes, complexa e que, num país como o Brasil, em que impera essa mentalidade fiscalista, de que é tudo fiscal e o resto a gente deixa de lado, acaba essa mentalidade acaba entrecortando e, de certa forma, calando uma discussão que deveria acontecer, que é a discussão justamente sobre o que a gente quer fazer para que o país cresça, porque do jeito que o país está, a gente não vai gerar o tipo de crescimento, desenvolvimento, distribuição de renda e tudo mais que todos nós aqui gostaríamos. Então, alguma hora a gente tem que entender isso e passar a discutir com um pouco mais de racionalidade as diferentes opções. Como eu dizia antes, não há país que tenha se reindustrializado, se a gente quiser usar esse termo, ou se neo-industrializado, sem política industrial. É por isso que é o zeitgeist do momento, porque todos os países estão precisando passar por essa transição. Como dizia o Marco aqui, como dizia eu anteriormente, a gente está num momento de transição extrema e muito importante das estruturas das economias. As estruturas das economias não podem mais funcionar de forma a prejudicar o meio ambiente. Olha o que está acontecendo na Amazônia. A gente está com a pior seca registrada dos últimos anos na Amazônia. Olha o que está acontecendo no Canal do Panamá, para quem acompanha isso. O Canal do Panamá hoje está nos seus menores volumes. O lago principal do Canal do Panamá, que é alimentado por chuvas, o Lago Gatun, esse lago está no seu menor nível de todos os tempos nesse exato momento. Há restrições severas para a passagem de navios pelo Canal do Panamá, precisamente por causa da seca e da falta de chuvas proveniente do El Niño. As nossas economias, da forma como elas estão organizadas hoje, elas vão não só parar de funcionar e contribuir para as mudanças climáticas, mas elas vão entrar numa espécie de estado de transe, porque o mundo não comporta mais essas economias organizadas dessa forma. Então, a gente tem que reorganizar a indústria e repensar a indústria necessariamente. E isso passa por política industrial, não tem jeito. Agora, o Brasil tem a opção. Vou ficar de fora disso porque eu prefiro dar prioridade ao déficit zero. Beleza, fica de fora, dá prioridade ao déficit zero, e o dia que a economia parar de funcionar e todas as outras estiverem funcionando porque fizeram essa parte que precisa ser feita para se adaptar ao mundo tal qual ele é, bom, quando esse dia chegar, vai tudo parar. Se todo mundo estiver tranquilo com essa hipótese, beleza. Se não tiver, paciência que não dá para ter, né, nesse momento. Então, a gente precisa realmente começar a pensar seriamente nesses assuntos e o que é que faz sentido nessas discussões e o que não faz. Não tem nenhum problema discutir política industrial e, ao mesmo tempo, almejar determinadas trajetórias para o déficit e para a dívida pública. Nenhum problema. Dá para fazer... Tem uma pergunta do João no ar aí, mas aí, para ele não perder o hábito de me ter atrapalhando aí as perguntas dele, eu queria aproveitar só esse gancho, Nassif, que a Mônica levanta, dessas falsas alternativas, falsas dicotomias. Tem essa questão do déficit zero versus política industrial. Tem uma outra que a gente tem ouvido mais. Aliás, um CEO de uma grande exportadora estava no jornal esses dias falando que nós não precisamos de política industrial, o que nós precisamos é o custo do Brasil, é resolver a questão tributária que está sendo resolvida. Quer dizer, mistura microeconomia com macroeconomia, como se isso fosse uma opção, né? Então, eu queria muito ouvir o Marco e a Mônica exatamente sobre por que isso não é uma coisa ou outra, né? O que enfatizando, usando como exemplo até o que foi anunciado, por que a gente precisa disso também? Com a questão tributária, microeconômica, custo do Brasil, etc.
Vamos lá, Marco. Eu não sei se eu peguei muito bem o ponto do Sérgio, mas em que sentido as reformas do sistema econômico? A pergunta era, tem gente dizendo que bastava a gente atacar o custo do Brasil, a questão da competitividade da empresa brasileira, que dispensava essa coisa de política industrial. Isso é uma falsa dicotomia. A Mônica, inclusive, já falou disso no excelente, diga-se de passagem, canal que ela tem aqui no YouTube mesmo. Eu queria que ouvir vocês dois sobre isso. Sim. Olha, o custo Brasil é uma coisa interessante, né? Porque é uma não agenda, né? Para começo de conversa. Como assim? Ninguém é contra a desburocratização ou a redução de certos custos, né? O que pega quando ela aponta para coisas como, por exemplo, a reforma tributária ou certos quesitos de competitividade em que ela pega, como, por exemplo, né, custo tributário ou custo laboral, em que o Brasil, ainda que baixasse muito isso, não teria capacidade de obter competitividade frente aos países que estão se especializando na mesma estrutura produtiva que a gente tem atualmente. Em resumo, é um pouco a história da armadilha da renda média. Quer dizer, a gente pode manter a estrutura produtiva, né, da nossa indústria como é que ela está, que é basicamente de tecnologias maduras, baixa tecnologia, e tentar competir com os novos países de industrialização, que tem um custo de urbanização e tem um custo laboral muito mais baixo do que o nosso, por motivos históricos, por motivos da sua própria trajetória histórica. Então, quer dizer, entrar nesse tipo de discussão, né, do custo Brasil, eu, sinceramente, acho que só representa o pequeno horizonte histórico da burguesia brasileira, né, como é tacanho, na verdade, em relação ao seu horizonte frente aos seus pares, né. O que a gente olha, e boa parte dos países em desenvolvimento estão fazendo, é tentando sofisticar justamente sua indústria, quer dizer, alterar sua estrutura produtiva, promover mudança estrutural para tecnologias de maior complexidade, com maior capacidade de fazer preço de mercado e ficando menos sujeito às flutuações de tomadores de preço, como são típicos da indústria brasileira. Então, quer dizer, isso é uma falsa agenda, é algo que não se coloca. Ainda mais no mundo, como a gente estava comentando, pós-pandemia. Qual é a questão? Na verdade, são políticas industriais que olham pelo menos dois grandes objetivos. O primeiro é a assimilação de um novo paradigma tecnológico. A tecnologia está mudando, a digitalização vai ser uma tecnologia, como a gente usa em jargão schumpeteriano, pervasiva, né? Ela vai atingir todos os setores, todas as cadeias produtivas, né? Tanto verticalmente como horizontalmente, e você precisa constituir um plano para não ser só consumidores dessas tecnologias, porque senão você vai cair em velhos problemas da industrialização brasileira, restrição externa, etc. Você precisa assimilar a capacidade de fazer essas novas tecnologias, porque serão mercados dinâmicos no futuro, inclusive, para poder também ter capacidade de inserção externa no comércio exterior. Então, esse é o primeiro dimensão, vamos dizer assim, balizadora das novas políticas industriais. Qual é a segunda? A transição ecológica. Né? Não dá para fazer a mesma indústria que a gente tinha. A gente precisa assimilar o que vai ser essa nova indústria, bem, se o planeta Terra continuar funcionando minimamente, se a opção for essa. Então, quer dizer, a gente tem que mover uma política industrial muito para além do custo Brasil, porque simplesmente não dá a resposta para as duas grandes dimensões que são colocadas hoje em dia em termos de reorganização da estrutura produtiva global. A gente precisa justamente assimilar isso. Como é que a gente assimila isso? Também não dá para transformar em mantra, tipo, o Brasil tem uma natureza exuberante, portanto, a gente tem uma potencialidade de fazer uma transição ecológica imensa. Não, é inovação, é P&D, etc. Você precisa de investimento, você precisa de gasto nisso, e você precisa todo o processo de assimilação e de geração tecnológica. Né? Articular com o seu sistema nacional de inovação, articular com o seu sistema empresarial. Tudo isso para quê? Para você poder, justamente, dentro desse potencial, dessa mudança de estrutura produtiva global, você se inserir nisso, galgar algumas posições na divisão internacional do trabalho e não se tornar apenas um consumidor dessas novas tecnologias. E aí, só para concluir esse ponto, eu acho que esses desenhos são interessantes dessas novas políticas, por quê? Porque eles já articulam isso, né, ao convergir para as missões, justamente com os instrumentos pelo lado da demanda, ou seja, pelas compras públicas, de encomendas tecnológicas, etc., que eram instrumentos que estavam meio fora de moda. Agora, qual é o problema disso? Isso tem dois lados.
para isso funcionar, o governo tem que aumentar a oferta de bens públicos, bens de consumo coletivo, etc. Tem que investir em mobilidade, tem que investir em habitação, tem que investir em saúde, porque aí você aumenta a demanda, né, pelos insumos e você movimenta a política industrial que está em torno disso, movimentando e articulando justamente os instrumentos pelo lado da demanda. Então, a coisa para funcionar, e mundo afora, né, os países que estão fazendo essas políticas orientadas por missões estão aprendendo isso, você tem que caminhar com isso ao mesmo tempo que você caminha com o aumento da oferta de bens públicos, de bens de oferta de bens de consumo coletivo. E aí que são elas, né, dada a conjuntura macro que a gente está inserido. Deixa eu só colocar um paradoxo aí da defesa da produção nacional. O aço chinês é muito mais barato que o aço brasileiro. Então, você estabelece aí uma proteção ao aço brasileiro. Mas daí você tem que os bens, equipamentos e maquinário brasileiro é muito mais caro que o maquinário chinês. Então, se você impede a entrada do aço chinês, você mata a competitividade do maquinário brasileiro. Se você protege o maquinário brasileiro, você tira a competitividade das empresas que utilizam esse maquinário brasileiro aí, ou chinês. Mônica, como é que se resolve esse paradoxo? Eu vou responder, Luiz, mas antes eu queria fazer um ponto só sobre essa história do custo Brasil que o Sérgio levantou, que eu acho que é importante também. Quando alguém fala que é muito mais importante resolver o custo Brasil, e isso daí já dá conta de, enfim, promover uma agenda de desenvolvimento para o país, o que essa pessoa está, na real, dizendo, e aqui é para entender precisamente o que tem por trás em termos de ideologia, porque as pessoas gostam de parecer muito técnicas quando elas dizem essas coisas, mas, na realidade, elas estão sendo profundamente ideológicas quando elas falam isso, porque ao dizer que basta resolver o custo Brasil, que o resto se ajeita, o que essa pessoa está falando é: esquece a participação do Estado, não precisa ter o Estado participando. O mercado é capaz de fazer tudo sozinho. O mercado resolve todos os problemas, uma vez que não tenha que enfrentar o custo Brasil e está tudo resolvido. A não ser que nós sejamos tão, e aí eu vou usar uma palavra, um pouco de ironia, a não ser que nós queiramos ser tão ingênuos quanto o Javier Milei, atual presidente da Argentina, que foi a Davos dizer para os empresários que eles todos são heróis e são eles que resolvem os problemas da economia e são eles que reduzem pobreza, a não ser que a gente queira ter esse nível de ingenuidade, eu acho que todos nós aqui sabemos que o mercado sozinho não resolve tudo, não. Que o que resolve é quando você tem exatamente uma participação lado a lado do Estado e do mercado. Qual é essa mistura ideal entre um e outro? Varia de país para país, porque são as condições de cada país que vão determinar precisamente quanto de um e quanto de outro você deve ter para pensar em desenvolvimento. Mas que desenvolvimento envolve tanto a participação estatal quanto a do mercado privado, isso deveria ser uma obviedade. Infelizmente, não é, porque o discurso se torna ideológico. Então, eu queria trazer essa reflexão, porque, como eu dizia, às vezes as coisas parecem técnicas, mas não são técnicas, não. A pessoa que está dizendo determinadas coisas está sendo bem ideológica nos seus posicionamentos. Em relação à pergunta que você fez, Luiz, é uma questão de viabilidade, né? Então, assim, quando você está pensando, se a gente for olhar, e isso eu estou dizendo porque eu acabei de terminar um manuscrito sobre o nacionalismo econômico e as ondas de nacionalismo econômico no mundo desde o século XIX. E um dos pilares centrais, quando a gente fala em nacionalismo econômico, é política industrial. E o que a gente fez, eu e os meus coautores nesse livro, foi precisamente pegar estudos de caso desde o século XIX, e aí a gente tem uma mescla de países desenvolvidos e países menos desenvolvidos, eu detesto esse termo, mas vamos colocar assim. Então, países mais avançados e outros países, nesse estudo, nesse longo estudo temporal que a gente faz aí sobre o nacionalismo econômico.
Como a política industrial é central no nacionalismo econômico, ela é a grande protagonista do livro. E aí, quando você vai olhar cada caso, em cada país, em cada época do tempo, porque tem países que fizeram política industrial mais de uma vez, como o Brasil, por exemplo, que aparece inúmeras vezes como um estudo de caso nesse nosso livro, o que você percebe é que, a depender do desenho da política industrial, ela é mais ou menos bem-sucedida, ou às vezes ela fracassa e às vezes ela é bem-sucedida, precisamente por, número um, saber identificar quais são aqueles setores que realmente têm condições de prosperar num determinado país, porque, afinal de contas, é disso que a gente está falando, né? De priorizar setores. E, número dois, de saber, ao saber quais são os que vão prosperar, saber os que não vão prosperar, né? E tentar fazer tudo isso de uma forma que a economia não se isole. Porque um dos problemas que nós tivemos no Brasil com algumas das nossas ondas de política industrial foi o nosso profundo isolamento do resto do mundo. Hoje essa questão ela é mais importante ainda, porque nenhuma indústria, hoje em dia, existe unicamente dentro de um país. As indústrias elas estão montadas de forma a abranger vários países. Então, quando você fabrica, seja lá o que for, você não fabrica aquele produto inteiramente no país X, você fabrica pedaços daquele produto numa cadeia que está disseminada mundo afora. Hoje, inclusive, há uma reconfiguração dessas cadeias por conta de fatores geopolíticos, por conta de uma série de outras coisas. Tanto que a gente vem discutindo nearshoring, a gente vem discutindo onshoring, a gente vem discutindo friendshoring. Todos esses são termos que querem dizer trazer determinadas partes da indústria mais para perto do mercado de consumo final. Mas, de todo modo, a indústria vai continuar espalhada pelo mundo, ela não vai estar mais concentrada em um só país. Então, uma das preocupações que nós temos que ter nós não queremos fazer uma política industrial que seja isolacionista ou que seja protecionista, porque isso vai de encontro, precisamente, à indústria tal qual ela é hoje, né? A política industrial ela tem que se adequar ao mundo como ele é. Então, a sua pergunta, Luiz, a maneira como eu responderia a sua pergunta é dizer o seguinte: tudo depende de como a gente vai olhar para esse mercado de aço brasileiro. Ele tem condições de ser competitivo a médio prazo? Ele tem condições de realmente prosperar a médio prazo? Se a resposta para essa pergunta for sim, isso aqui é bem na linha dos sul-coreanos lá depois do pós-guerra. Se a resposta para essa pergunta for sim, então, sim, você talvez deva proteger por um tempo e depois abrir, que é precisamente o modelo dos países asiáticos, sempre foi esse. Agora, se a resposta for não, a gente tem que ter o realismo econômico, pelo menos, o político já é mais difícil nessa história, mas tem que ter o realismo econômico para saber dizer assim, essa indústria não vai ser viável, então vamos priorizar outro setor. Então, eu acho que é desse modo que a gente tem que pensar. E, de novo, insisto, colocar instrumentos protecionistas dentro da política industrial, o que nós já fizemos em inúmeras ocasiões no passado, hoje em dia não vai funcionar. Então, um aspecto que eu particularmente não gosto do Plano Nova Indústria Brasil é a história das regras de conteúdo local. O Brasil tem mania de regras de conteúdo local, os Estados Unidos também, esse país aqui, na verdade, é o campeão de regras de conteúdo local no mundo, mas regra de conteúdo local é um problema sério, porque ela acaba onerando excessivamente particulares em que elas são impostas, elas são extremamente opacas e elas têm um custo para os cofres públicos que é extremamente difícil de medir, precisamente por causa da opacidade dessas regras. Então, esse tipo de protecionismo, isso sim, a gente pode dizer, é antigo, não funciona, não é um bom instrumento, não rende grandes coisas em termos de instrumento para a política industrial. Então, é desse modo, eu acho, que a gente tem que olhar para aquilo que está sendo proposto, para o que pode funcionar e para o que pode não funcionar. O microfone está disponível. Bom, estou te atropelando, João. Você vai falar. Se o Sérgio Léo me deixar falar, eu falo. Perdão.
É porque agora eu fiquei curioso com essa coisa do conteúdo local da Mônica, eu queria perguntar, mas vai lá. Eu queria fazer 3 observações, mas antes eu queria fazer um pequeno preâmbulo, que é o seguinte. Na semana passada, nós tivemos aqui no programa o Sérgio Gobetti. E o Sérgio Gobetti trouxe, nos últimos dias, um quadro muito interessante, mas muito interessante, de um estudo dele, mostrando onde estão os muito, muito, muito ricos do Brasil. E eles estão onde está a riqueza, claro, mas onde houve um crescimento muito grande nos últimos 5 anos foi justamente nos estados e nas cidades que ficam nos estados da fronteira do agro. Por que eu estou trazendo esse elemento? Porque na discussão que a Mônica trouxe, muito interessante, do Estado e do mercado, a gente sabe para onde está indo o capital. O capital está indo para os setores mais rentáveis. É por isso que tem mais ricos em Goiânia, em Cuiabá, e esse crescimento dos muito, muito, muito ricos está ocorrendo na fronteira do agro e da mineração. Isso parece evidente. Então, se nós deixarmos o mercado comandar exclusivamente a questão, nós sabemos que haverá um esvaziamento de atividades industriais e um fortalecimento das atividades do agro, da mineração, mais um pouquinho de outras coisas, mas basicamente isso. Então, por que precisa ter política industrial? Precisa ter política industrial porque o mercado desenha bem o amanhã, mas ele não desenha bem o depois de amanhã. O Estado é capaz de construir uma solução que pode ser mais ou menos harmoniosa para o depois de amanhã. O mercado não. O mercado é capaz de construir o amanhã, muito bem, mas ele pode construir o fosso do depois da manhã. Então, esse era o meu preâmbulo, só para dizer, digamos, eu acho que a Mônica tem toda a razão quando ela fala do planejamento, quando ela fala do olhar ao longo prazo. Isso é muito importante. E, Mônica, na tua primeira observação, eu queria concordar 100% com a seguinte questão. Nós estamos na defensiva, defendendo um plano que o presidente Lula colocou na rua. Vamos parar de defender o que o presidente já sancionou. E eu não imagino as dificuldades que ele teve para conseguir colocar isso na rua, mas colocou. Vamos parar de defender isso e vamos fazer o que você fez na tua última observação, que é mostrar o que tem de bom e ruim. E aqui eu tenho 3 observações. São as 3 que eu queria fazer. O primeiro é que eu acho que falta potência e vigor ao programa. E eu não estou falando de 300 bi, não é disso que eu estou falando. Porque potência e vigor não é só dinheiro. É a mobilização competente de um conjunto de instrumentos que está disponível e não está colocado no papel. Porque a impressão que dá, às vezes, quando a gente lê, estamos falando entre nós aqui, entre pessoas adeptas do programa de política industrial, é que, ao final, alguém juntou uns papéis e colocou, porque tem 48 coisas que estão remetidas a um mesmo grupo que eu nem sei quem é. Um grupo de trabalho. 48, eu contei, uma por uma. Então, há aqui um problema de potência, de vigor, de mobilização de instrumentos que existem, afunilados para 6 missões que foram definidas. Primeiro problema. O segundo problema, eu acho que, infelizmente, ficou muito patente no anúncio. Eu não posso acreditar que o ministro Fernando Haddad veio a São Paulo conversar com uma jornalista. E vamos ser sinceros, né? Além de ter traço da audiência, é uma inimiga histórica dos governos do presidente Lula. O ministro Fernando Haddad não estava no anúncio. Não pode. Não pode.
Eu não sei se ele não foi convidado, eu não sei se o presidente Lula esqueceu, eu não sei se o Rui Costa está enciumado com o Fernando. Eu não sei o que aconteceu, mas o ministro Fernando Haddad não podia não estar no anúncio. E isso é um sinal muito claro de falta de coordenação. Isso não podia acontecer. Porque há uma lição, Mônica, você que estudou as políticas olhando em perspectiva histórica, há uma lição que nós aprendemos de todas as políticas industriais, que é a coordenação está na sala ao lado do presidente da República. A coordenação não está num conselhão, não está numa repartiçãozinha longe, não está num estagiário que junta papéis. A coordenação está na sala ao lado do presidente da República, porque precisa tomar decisão. Só para complementar o que você diz aí, até a véspera, o presidente foi apresentar o plano no domingo, até a véspera a Casa Civil não tinha informado nada lá, não tinha. E não adiantava o pessoal do plano tentar fazer alguma coisa, porque quem tem um contato direto com o presidente é a Casa Civil. Então teve isso. E aí, eu queria lançar um desafio, não apenas para nós que estamos aqui no programa, mas para a audiência deste programa, que é constituída majoritariamente por pessoas que querem fazer esse desenvolvimento e o planejamento de longo prazo do Brasil, que é ajudarem nas suas respectivas áreas a detalhar, concatenar as 6 missões para mobilizar todos os instrumentos, porque a crítica mais importante que vários críticos fizeram é falta de detalhamento. Eles têm razão. Vamos assumir, eles têm razão. E se nós não fizermos um detalhamento dos 10 anos com as etapas intermediárias, nós vamos morrer antes disso. Eu quero dizer, este desenho da política industrial vai morrer antes disso. Então, antes do Léo tomar a palavra de mim, eu vou apenas fazer este apelo a todos nós que estamos aqui. Marco fez um grande, digamos, comentário sobre a questão ambiental. Como é que a gente mobiliza? Cadê a ministra Marina? Cadê a ministra Marina para nos ajudar? Onde é que, por exemplo, tem lá um programa, tem uma parte muito interessante que envolve o programa de aquisição de alimentos. Estou de acordo. Pode fazer parte da política industrial? Pode, deve. Cadê o reflorestamento? Cadê o desenvolvimento de equipamentos para a colheita do açaí? Cadê a pequena agricultura familiar que o presidente cobrou com razão que a meta era uma meta frouxa? Cadê os fabricantes de equipamentos para a pequena agricultura familiar mobilizados para nos ajudar a viabilizar as metas que estão propostas? Então, gente, vamos parar de... O presidente já pagou a conta e já disse aos liberais: nós vamos fazer política industrial. Então, vamos parar de responder essa gente e vamos colocar na praça a nossa inteligência para fazer essa política industrial dar certo. E dar certo é detalhar, coordenar, para lhe dar vigor e potência. João, não vou te interromper, mas vou pegar um rabicho da tua fala, aproveitando algo que eu ouvi na live da Mônica recentemente, que é esse tipo de política. Ele tem que ter metas, ele tem que ter acompanhamento, quer dizer, como é que vai acompanhar esse troço todo, e ele tem que ter responsabilização, o famoso accountability, né? Responsabilização. Se não der certo ou não estiver andando, quem é que responde por esse negócio? Então, eu queria incluir nos comentários que eles vão fazer sobre o que você falou, que eu tenho dúvida, eu não estou tão seguro que a coisa está na rua, não. Eu acho que, até por os defeitos que você apontou e que outros especialistas estão apontando, corre o risco de, mais uma vez, esse troço começar a empacar e a se desvirtuar, porque as pressões também, os oportunismos são muito grandes. Então, eu queria acrescentar isso. Além dessa questão que você apontou, de dar mais força, como é que vai fazer, etc.,
vocês não estão sentindo realmente? Vocês já viram de lá para cá, desde o anúncio, algum avanço nessas questões sobre meta, acompanhamento e responsabilização? Quem é que vai ser responsável pelo quê? Só mais uma informação também, o Lula cobrou essas metas aí, e a maneira como eles encontraram foi pedir um prazo de 90 dias para a apresentação da meta, o que reforça o que o João colocou aí, de que não estavam as coisas amarradas, né? Marco, você que está quietinho aí, o que está achando aí dessa... Eu comecei falando dos pontos positivos do plano, né? Plano moderno, etc. Mas eu faço coro com o João. Acho que agora a gente tem que, dito isso, vamos passar para as questões que são problemáticas no plano. Eu acho que o João foi na mosca, incluiria algumas coisas ou outras. Primeiro, em termos de literatura de política industrial, hoje é sabido pelo menos 2 pontos. Tem texto do Dani Rodrik, etc. Assim, tem que estar ligado ao alto escalão do lado do governo, né? Eu sempre uso como exemplo anedótico, né, os programas quinquenais da Índia, em que o Nehru era primeiro-ministro, chefe do Conselho de Desenvolvimento e chefe do Conselho Industrial. Quer dizer, é nesse nível de alto escalão que a coisa tem que estar posta para ser uma política industrial de respeito. Quer dizer, ter capacidade discricionária, ter capacidade de definição de direcionamento de recursos necessários, etc. E o segundo ponto é o seguinte: quanto missões, né, essa ideia de missões, ela tem um chamariz, alguma coisa que traz, né, de bom dentro dela, é o seguinte: como as metas e o diálogo é muito direto em termos das externalidades, em termos do que traz, ele tenta resolver um segundo problema, que é típico também das políticas industriais, por exemplo, do Brasil, que é de sua descontinuidade. Então, quer dizer, se a política melhora o SUS, e se a população está vendo o SUS melhorar, ter mais remédio, etc., é mais difícil de mudar o governo e ir lá e cortar aquilo. Então, é isso que ela tenta fazer. Então, a ideia de política orientada por missão não é uma panaceia, não é um jargão. É um desenho de governança, de definição, sabe, de parâmetros de baixo para cima na constituição de uma missão. Aí o governo fez uma coisa que é altamente ampla em termos de missão. A gente pega a primeira missão de cadeias agroalimentares, soberanas e ecológicas. Tem desde a soja até a agricultura familiar. Se você restringe o recurso, né, e não direciona e joga isso para um segundo escalão, o que vai valer é os grupos de interesse com maior capacidade de coesão e que tem acesso aos instrumentos tradicionais, já que os outros não são definidos. Quem é que vai pegar o recurso? A soja, o complexo da soja, óbvio. E aí você joga uma política orientada por missão e você corre o risco de, no final das contas, um puxa para o lado, outro puxa para o outro na execução e vira uma política setorial, né? Os recursos acabam sendo direcionados para os setores que têm maior capacidade de pleitear recursos na hora do vamos ver. Então, eu acho que esse nível de detalhamento, esse nível de, como é que se chama, de fechar as missões, quer dizer, de definir alvos mais específicos e atrelar esses alvos específicos aos programas de compras governamentais, que não é, por exemplo, para o agro, eles têm que funcionar, eles têm que ter capacidade fiscal para eles funcionarem, por exemplo, o PAA, né, o projeto Rotas, tudo isso tem que funcionar, porque isso é o que vai gerar a convergência entre externalidade, política científica, tecnológica, política industrial e melhoria do bem-estar, que é como funciona a lente dessas políticas industriais atuais. Então, se o governo entrega uma coisa muito ampla, ligada ao segundo escalão, e que tem pouco retorno nessa base que atinge a população, vai cair nos mesmos vícios. Ela vai ser descontinuada no próximo governo, né? Ela vai ser capturada pelos grupos de interesse com maior capacidade e ela vai ser apoiada nos instrumentos tradicionais, que geralmente quem chega até eles são as grandes empresas. Então, é esse risco que a gente corre. Para variar um pouco, tem um plano muito bem desenhado, feito por uma capacidade, né, burocrática, tecnocrática, em termos de política industrial, em termos de economia industrial brasileira, que tem uma massa crítica boa, né? A gente temos vários aqui que são formados nessa tradição, mas que na hora da execução acaba caindo na mesma estrutura de política econômica do Brasil para tantas outras, né? Não é exclusividade da política industrial. Mas preocupa a forma como foi desenhado e esses pontos que o João colocou. Eu acho que ele está coberto de razão, e o meu medo é justamente que nessas brechas é que vai virar, que pode virar, o que corremos o risco de virar mais do mesmo, né? Não, vamos lá, Mônica. Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que se o detalhamento não vier nos 90 dias que o Wallace Moreira disse que viriam, a gente começa a ter realmente esse problema. Só para fazer uma
uma ponte com o que o Marco falou, o Wallace é um entendido da industrialização sul-coreana, né? Se a gente for voltar para a industrialização sul-coreana, por exemplo, o que eles fizeram, depois de ter passado por um período de substituição de importações, que, aliás, era bom que os nossos críticos de plantão no Brasil soubessem, que esse é outro desafio que eu vou lançar. Qual foi o país que fez política industrial sem substituição de importação? Se alguém conseguir me apontar eu juro que eu saio aqui pedindo empréstimo e dou um prêmio em dólar para essa pessoa, porque eu não sei de nenhum país que tenha feito isso. Se alguém pode dizer assim, os Estados Unidos. Não, os Estados Unidos fizeram substituição de importação no século XIX. E, aliás, estava bem bonitinho escrito lá no Report on Manufacturers do Hamilton. Estava bem lá. Como é que você faria isso, indústria nascente, está tudo lá. Então, assim, nem daqui pode-se dizer isso. Mas o ponto ao que eu queria chegar é o seguinte: a definição de metas, e voltando ao que o Sérgio falou, aliás, muito obrigada por assistir às lives, a definição de metas, ela é fundamental para precisamente não acontecer isso que o Marco estava dizendo. Quer dizer, para não acontecer essa coisa de você ter um grande, sei lá, um grande recipiente, que você chama de missão. Então, temos aqui recipiente, missão. Missão, desenvolver um polo industrial da saúde. Vamos fazer isso. Mas aí você não define o quê? Primeiro, o que é o polo industrial da saúde? Em que ele consiste? Quais são os seus eixos fundamentais? Quais são os elos de indústria que a gente vai priorizar dentro dessa ampla gama de potenciais setores industriais que a gente pode se chamar de vinculados à saúde? Se a gente não tiver muito especificamente elencados esses setores com determinados objetivos para eles, então, assim, esse setor aqui, sei lá, eu vou começar a produzir equipamento de proteção individual para hospitais, ou isso ou aquilo. Ou eu vou começar a produzir um pedaço de máquinas de raio-x hospitalar, sei lá, qualquer coisa. Beleza, você vai dar incentivos a esse setor. Você quer que esse setor cresça quanto? Ou que tenha qual rentabilidade? Em que tempo? Como é que você vai avaliar se isso daí está funcionando do jeito que você quer que funcione ou não? E se não tiver, como é que é? Você reverte, não reverte, pune, não pune, faz o quê? Então, dentro dessas grandes missões, você tem que ter as coisas muito bem definidas. A Coreia fez isso, assim, num grau de detalhe enorme, e os documentos existem. Assim, se alguém quiser pegar os documentos da época e olhar lá a minúcia com que eles detalharam e fizeram essas metas, ela está lá, está tudo feito. Então, é isso. Eu acho que, pegando o gancho do que o Marco falou, é meio por aí que a gente tem que ir. Senão, as missões vão ficar lá, lindas e maravilhosas algumas. Eu considero, por exemplo, essa priorização da saúde fundamental, já falo nela há mais de ano, como algo que nós deveríamos fazer no Brasil. É novidade, o Brasil nunca fez política industrial voltada para o setor de saúde, então isso é novo, e como novo, isso é muito bom, e vai precisamente de encontro a essa história de tudo velho, tudo do passado. Não, nós nunca priorizamos o setor de saúde, isso é novo. Nós nunca priorizamos o setor ambiental, isso é novo. Nós nunca falamos em bioeconomia, isso é novo. Todas essas coisas são coisas novas e estão lá como elementos da missão da política industrial. Agora, e as metas, né? E as métricas de avaliação. E a responsabilização, ou accountability. Essas coisas precisam estar lá também, porque senão o risco é esse que o Marcos disse. Vamos lá, Leda. Sabe que a Leda está com o microfone. Pronto, Leda. Queria aproveitar essa menção aqui, feita várias vezes, a experiência sul-coreana, né? E lembrar uma passagem engraçada que teve. Em 1996, houve um evento sobre 50 anos de ciência econômica no Brasil, que comemorava, houve até um livro do qual eu participei, o professor Guido Mantica também ajudou a organizar esse livro e tal, mas houve um grande evento que era
os 50 anos da criação do curso de economia na USP e do curso de economia na GV do Rio, né? Os dois foram em 46. Bom, e nesse grande evento, um dos organizadores já falecido foi o professor Álvaro Zini, e ele me disse assim, eu quero trazer gente de todas as ideologias, né? E aí, quem eu trago de esquerda? Eu falei, olha, traz o Chené, que o Chené não sou um líder, sugeri, ele acabou trazendo, e de direita, enfim, da ortodoxia, veio o Jeffrey Sachs, que hoje não é mais um ortodoxo, muito pelo contrário, né, mudou radicalmente, mas na época era aquele ortodoxo que achava que ele podia aplicar na Rússia o programa de estabilização monetária que ele aplicou na Bolívia, né, só para ter uma ideia assim. E ele, então, disse lá uma coisa que eu achei um absurdo sem tamanho, que era que a Coreia do Sul tinha dado certo e se desenvolvido porque ela tinha se adaptado às instituições do mercado. Eu falei, tá bom. A adaptação da Coreia às instituições do mercado constava de, por exemplo, punir com pena de morte os industriais que tivessem recebido incentivos para determinada indústria e se não atingiu o objetivo, ok, tinha lá um monte de punições, mas se fosse pego desvirtuando o dinheiro para outra coisa, ia pena de morte. Eu falei, gente, não é possível. Ainda falando isso, assim, eu lembrei dessa história por conta dessa coisa das metas, né? Quando você estuda lá a história dos chaebols, eu não sei se é assim que se fala, acho que é assim, né, chaebols, que foram, enfim, os grandes conglomerados que hoje deu aí na LG e nas várias coisas coreanas, né? É impressionante o nível de detalhe, a cobrança, né? Então você tem. Eu acho que sem isso, assim, o João acertou na mosca, e sem isso você fica numa porção de boas ideias, de boas intenções, mas que pode morrer na praia, né? E o fato de o presidente ter colocado isso na rua pode não dar em nada, né? Apesar de. Mas é isso, tem que empurrar nesse sentido. Leda, o comentário que eu queria fazer tem que ver com esse nosso papel crítico a partir do programa para melhorá-lo. Você sabe que o presidente Lula convidou 3 mega capitalistas ou empresários, como algumas pessoas preferem, para o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, e ele recebeu negativa de 3. 3, pelo menos eu sei, talvez tenha havido mais. Ele foi salvo na última hora pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, porque, concordemos, depois de 3 recusas, digamos, o Ministério perdeu o valor. O Ministério perdeu o valor, o vice-presidente Geraldo Alckmin disse, deixa comigo, eu vou lá, resolvo o assunto. Eu acho que foi uma atitude extraordinária do Alckmin, eu não cansei de elogiar essa atitude e eu tinha a certeza absoluta que ele ia transformar isso numa missão. Porque vocês concordam comigo que para alguém que estava fazendo, digamos, consulta de acupuntura, ter um ministério é algo extraordinário. E há muitos talentos no Brasil e há muita experiência internacional acumulada para desenhar bem uma política industrial. Então, eu acho que ele tem o grande mérito de ter colocado na rua uma política industrial com 6 missões respeitosas do programa de governo que o presidente Lula apresentou ao país no ano passado e que foi vitorioso. Ponto para o ministro Geraldo Alckmin, porque ele respeitou o programa das urnas. Mas eu acho que faltou energia de pessoas trabalhando para desenhar bem. Então, é esta a tarefa que nós temos. Então, se alguém aí dos 90 dias está nos ouvindo, a Mônica está disposta a ajudar, a Leda eu tenho certeza que ajuda, o Marco tenho certeza que ajuda, eu ajudo, tem um monte de gente disposta a ajudar para refinar as metas e colocá-las no tempo com os respectivos instrumentos, resultados, etc. Eu não sei, Leda, se a gente vai chegar na pena de morte. Deus me livre, não. Agora, o João... Eu só lembrei... Eu estava brincando. Mas, por exemplo, há um instrumento do BNDES que se chama vencimento antecipado, que é
No caso de qualquer projeto de financiamento que é pego flagrando, digamos, Desvirtuando. alguma cláusula do contrato, imediatamente tem vencimento antecipado. Um projeto de reflorestamento que fez um trambique lá, que plantou no lugar errado, vencimento antecipado. Eu acho que existem cláusulas suficientemente fortes na legislação brasileira para a gente impor algumas condicionalidades constitucionais. Maravilha. Pessoal, foi uma maravilha de programa. Eu só queria lembrar uma coisinha rapidinho para terminar. Quando a Leda falou dos 50 anos, a primeira cobertura que eu dei de evento foi da Ampec, da velha Ampec, com o João Sayad presidindo, lá em Olinda, o Recife. E daí eu fui assistir uma defesa de tese de um economista da Unicamp, que eu não vou falar o nome também. E daí ele montou um modelo dele, e quem estava na banca, para felicidade dele, era Maria Conceição Tavares. Daí ele montou o modelo dele, expôs o modelo dele, daí Maria Conceição, onde que entra trabalhador aí? Daí ele teve que colocar trabalhador no modelo. Onde que entra empresário industrial? Daí ele teve que colocar no modelo. Onde entra isso? Daí colocou tudo no modelo de novo e a tese não passou. Nassif, antes de terminar, tem um ponto que está me dando muita curiosidade aqui, como diletante que eu sou, é essa questão que a Mônica levantou do conteúdo nacional, que não é só os Estados Unidos, vários, mas a própria Coreia, na área de ventos de energia eólica, etc., ela também coloca isso. Eu acho assim que existem exigências de conteúdo nacional. Né? Tem o conteúdo nacional, a reserva de mercado não pode comprar de fora de jeito nenhum. E o que me pareceu, e aí me corrija se eu estou errado, é que nesse programa o conteúdo local é assim, quem usar conteúdo local ganha uma vantagem de financiamento ou tributário, ou que seja, que aí para compensar exatamente o custo mais alto daqui. Eu queria saber se até esse tipo de conteúdo local, que não representa uma barreira para usar o concorrente estrangeiro, também é desaconselhável na avaliação da Mônica e do Marcos. Se puder... Olha, Sérgio, muito boa pergunta. Na minha, bem menos, porque esse tipo a exigência formalizada ou desenhada dessa forma, primeiramente, não vai ter o problema da opacidade. Né? Você tem transparência, porque você sabe quem é que está solicitando o uso da regra de conteúdo local nesse caso, e você sabe exatamente para que isso daí está sendo aplicado, e, eventualmente, você até consegue saber o quanto que isso daí seria equivalente a um subsídio. Porque o grande problema que a gente tem tipicamente com regras de conteúdo local, quando elas são muito opacas, é que você não consegue fazer a compatibilização da regra de conteúdo local com um outro instrumento que poderia ser utilizado no seu lugar. Então, assim, quando a regra de conteúdo local ela pode ser quantificada em termos de um subsídio ou de uma desoneração ou de algo que seja tangível e quantificável, isso a torna muito menos perniciosa em muitos aspectos. Né? Deixa eu contar um negócio. A Petrobras, quando ela criou o conteúdo local lá, ela definia um ponto de partida, mas tinha metas de redução do valor, como foi o próprio processo de criação aí dos estaleiros, que a ideia era aceitar um diferencial inicial em relação ao preço internacional, mas com compromisso de anualmente ir reduzindo esse diferencial. Né? Então, entra dentro dessa racionalidade que a Mônica coloca aí. E, de novo, é isso, Nassif. Você tem regras e regras. Então, por exemplo, se você pega as regras de conteúdo local que hoje estão embutidas no acordo entre México, Estados Unidos e Canadá, o que foi reformulado pelo Trump, então, o que antes era a NAFTA e hoje virou USMCA, hoje as regras de conteúdo local do USMCA são piores do que as regras de conteúdo local do NAFTA. Muito piores. Então, você piorou em relação a um padrão que você já tinha antes. Então, isso é para ilustrar, do outro lado, esse ponto aqui do Léo. Quer dizer o seguinte, você tem regras melhores e tem regras piores. É que no Brasil, de um modo geral, a gente sempre fez isso daí bem mal. Então, não cair na tentação de fazer isso mal de novo, porque não vai dar certo. Pessoal, eu agradeço muito o debate aqui, foi riquíssimo.
e mostra como que tem que ser o padrão de crítica às políticas públicas. Uma crítica aprofundada, visando aprimoramento. Aí. Parabéns a todos aí. Valeu a pena, valeu a pena. Um grande abraço a todos, então. Um abraço a todos. Um abraço. Tchau, pessoal. Boa noite.